Olá, prazer pelos contatos. Mais uma conversa dos Florais de Minas com vocês, falando de questões bem atuais. As presenças aí, muito prazer pelas presenças, todas queridas. E juntos vamos fazer do que gostamos de fazer nos cursos também. Uma troca de experiência, uma troca de aprendizado, que acaba por funcionar também como uma meditação coletiva. Que todas as ideias, que todas as palavras, que todos os pensamentos e emoções levantados aqui neste momento, neste nosso encontro, todos aqueles autênticos que visam a verticalização, a conexão, o fortalecimento do que de mais nobre há em nós, que tudo isto possa ser fortalecido por este encontro, funcionando então como uma egrégora que banha todo o nosso querido Brasil e também o nosso planeta Terra. E que essa vibração possa atrair também a companhia luminosa. Porque é tudo por conexão. Muito prazer aí pelas presenças, satisfação pelos contatos. Vamos neste tema, momento de transição planetária e terapia floral. De fato, já é um tema que nós aqui nos Florais de Minas discutimos há muitos anos. Aliás, bem no início, quando ainda Florais de Minas nem existia, quando nos dedicávamos ao estudo e à orientação dos florais de Bach, nós nos preocupávamos também com esse processo de transição planetária e o fato, às vezes, de não podermos acessar os florais de Bach que estavam tão distantes. Relato para vocês aqui, então, um fato, um pensamento que nos passava lá naqueles primórdios, no início da década, final da década de 80, início da década de 90. Então, nós acionamos o desejo de preservar algo inerente aqui da nossa terra, as flores daqui. E veio a pergunta, não terá também flores com possibilidades de cura aqui no Brasil? Pois, naquela época, como eu acabei de dizer, nós estávamos bem ligados a ideias de transições planetárias relacionadas a catástrofes. Ouvíamos bastante o trigueirinho naquela época. Hoje já compreendemos que a transformação pode dar com suavidade. E é assim mesmo que utiliza a providência divina, todos os processos que aqui se manifestam, para tentar nos ensinar com suavidade ao molde do elemento do I Ching, vento-madeira. O vento-madeira no I Ching executa a transformação por um suave esculpimento, ao passo que o outro elemento, o trovão, detona. Bom, dependendo do nível de consciência coletivo, do nível de consciência particular, individual, a transformação pode vir por suavidade, através do vento, madeira, esculpindo, trazendo a informação, o insight, a sabedoria. O indivíduo ou o coletivo vão aderindo a isto e se transformam suavemente. Ou através do trovão, por uma detonação. Oxalá que não tenhamos que passar por esse processo detonador. Mas se for necessário, também é útil, também está certo. Mas, se formos constantemente trabalhando naquela máxima, que a única constante que existe é a mudança, só fica o que muda, se formos trabalhando nisso a nível de consciência, gradativamente, constantemente, as questões vão ficando mais fáceis. Associando este pensamento, naturalmente, à busca, ao trabalho de reforma íntima. E nisto, as essências florais, a terapia floral é muito especial. Então, conciliar
momento de transição planetária, momento de transição pessoal, com terapia floral, utilizar instrumentação compatível, terapia floral, para trabalho a ser executado. Pois também as flores representam passagens. Observem vocês que as flores estão presentes em nossa trajetória nos momentos mais importantes: nascimento, aniversários, festejos, casamentos, formaturas. Quando nós encarnamos, quando nós nascemos e quando nós deixamos este corpo físico, do nosso sepultamento. E também quando não há nada mais para entregar de material àquele ente querido que se foi. Alguns poucos elementos materiais nós entregamos. As flores para enfeitarem a sepultura e também as velas. Velas no sentido de iluminação e as flores mostrando, inaugurando esse entendimento interno da passagem. Enfim, as flores estão associadas aos ritos de passagem. Por este motivo também favorecem os ritos de passagem, pessoais, coletivos. Bom, muito prazer pelas presenças aí que alimentam esta conversa, que alimentam esta energia, que esta energia, no sentido de palavras, emoções e pensamentos que buscam uma conexão com o superior, possam funcionar também como um processo de meditação, aqui e agora expandindo para todo o nosso planeta. Pelo poder do divino que está em todos nós e que é uno. Diversificado é na sua manifestação, uno é na unidade, na sua questão ligada ao não existir. Em essência, unificado, em existência, diversificado. Bom, e também um dos recursos para bem passarmos por estes momentos de transições planetárias é fortalecermos a egrégora. A egrégora coletiva, naturalmente, a egrégora que venha favorecer a descida da consciência, porque o propósito mesmo do momento de transição planetária, que não é um momento pontual, e ele só pode ser acelerado também com a tomada de consciência, mas o propósito do momento de transição planetária é impulsionar a passagem, a abertura para um nível de consciência mais abrangente. E neste momento, como nós vivenciamos, como você aí que está me assistindo percebe, como eu percebo, como nós aqui percebemos, tende a imperar o caos do sistema, o caos da comunicação, distorções de princípios, de valores primordiais em vários setores, extremismo também, porque a visão fica cega e tantas vezes nesses períodos de transições planetárias ou mesmo de transições pessoais, a gente tende muito a ficar preso ao fator externo. Mas esses fatores externos que ficam bem desorganizados, desalinhados, eles só querem trazer a organização do interno. Como se diz Aristóteles em sua filosofia, é a enteletia, um termo grego que quer dizer toda a confusão, todo o caos existencial tem uma única finalidade: fazer com que o homem externo seja unificado com o homem interno. É este o propósito. Então, quanto mais pudermos trabalhar nisto, em constância, mais estaremos favorecendo este processo e nós, consequentemente, no coletivo. Porque também uma consciência desenvolvida vale por 10
quando uma consciência desperta, ela tem a capacidade, o poder de decisão equivalente a muitas consciências não despertas. Daí também se instala a responsabilidade nessa consciência desperta. Bom, e esse momento se apresenta então aí, como nós temos visto, e vocês aí devem estar percebendo também, muita aceleração das experiências, modificações diversas no sistema, diversos setores. Isso tende a ir acontecendo devagar, devagar, devagar. Mas às vezes também pode acontecer por forma de aparentemente revolução. Mas como enfatiza Pietro Ubaldi, filósofo italiano que viveu no Brasil durante bons anos, uma revolução não acontece de repente. Ela vai se formando como o ar. Ô Daniela, prazer você e todas mais que estiveram aqui na imersão no Sítio Florais de Minas nesse final de semana e agora estão aqui. Vamos fortalecer aquela egrégora que nós construímos na imersão. Bom, mas como diz Pietro Baldi, uma revolução não acontece de repente. Aquilo que chamamos de revolução e que tanto nos assusta e que parece que foi repentino, foi se formando como o ar em uma panela de pressão. E o externo, o homem mediano, só vai perceber o estouro. Mas todo aquele processo foi se formando por uma legítima necessidade. Bom, mas a transformação pode se dar em nível de consciência e não termos que passar por essas revoluções. Aliás, pessoal, nesse final de semana aqui, nós estávamos no Sítio Florais de Minas com uma turma maravilhosa, numa imersão no Sítio Florais de Minas, cujo tema era Tarô, Arquétipos, Terapias e Vivências. Mas com licença, quando eu falo do tarô, eu estou falando de algo profundo, ligado a um conjunto de conhecimentos arquetípicos baseado na psicologia junguiana e longe, longe, longe de especulação ordinária, de especular passado, futuro ou questões egóicas. Nós utilizamos o tarô como autoconhecimento, como autotransformação. E permitam-me mostrar aqui alguns arcanos que falam bem desse processo de transformação, que pode ser coletiva, como nós estamos falando aqui, momentos de transições planetárias, mas pessoal também. E o coletivo influencia o pessoal influencia o coletivo, sem dúvida. Mas qualquer transformação, qualquer ruptura, só leva o que não precisa de ficar mais. Isso é enfatizado pelo arcano 13, a morte. 1 mais 3 é igual a 4. O desequilíbrio deste arcano, o ponto que nós devemos trabalhar aqui é a questão do apego. Pois quando a morte vem, e isso é a morte no nível da consciência, uma grande transformação, ela só leva o que já não serve mais. É tão somente a aderência, o apego, a ligação do indivíduo com os restolhos, com o luto, com aquele que se foi, com aquilo que se foi, é que vai caracterizar a dificuldade de passarmos por essa instância. Quando um arcano, uma carta aparece no jogo, simboliza, representa um reflexo do inconsciente, do consulente que se projeta. E essa habilidade para ler o tarô pode ser desenvolvida por qualquer um, pois representa isso um alfabeto do inconsciente. E quanto mais busca a reforma íntima, mais profunda, mais cirúrgica será a leitura deste. Bom, então aqui nós temos uma instância no tarô, nos 22 arcanos do tarô, que fala de transformação. Mas não há nada a temer, porque o que vai é o que já não serve mais. É o nosso apego é que nos entristece, não o que foi. Porque nós deixamos para trás tudo o que nós não somos e levamos só o que nós somos. Por isso que tem aqui joias
coroas, mas junto com o que se vai, já está o que se vem. Porém, se ficarmos a acariciar o restolho, o velho, não perceberemos o novo. Uma leitura coerente do tarô deve enfatizar ao mesmo tempo as duas polaridades. E aqui foi, vai algo, mas algo nasce. Bom, para trabalhar nesta situação e neste tema que nós estamos conversando aqui, que é momento de transição planetária, que mexe também com todas as estruturas, todos os sistemas, nós vemos aí neste período, e é o que vocês devem bem estar vendo aí, distorção de conceitos primordiais, o que gera muita confusão, o que gera conflito nas comunicações e até na língua. E ocorre também naturalmente o desespero dos que estão tentando preservar valores obsoletos. Bom, para trabalhar nesta questão na terapia floral, o mais direto, o essencial é essa fórmula floral composta por um conjunto de essências florais, por um conjunto de concocções florais, que tende a trabalhar na poda do velho para a percepção do novo. Fato é que neste mundo existencial as coisas se manifestam em polaridades. Então, junto com aquilo que está indo, já percebemos também os brotos. Estou falando isso no sentido da experiência coletiva e da experiência também pessoal, porque uma não é diferente da outra. Só que se ficarmos ligados àquilo que se foi, não percebemos o que está à mercê, as possibilidades novas. E há também sempre uma turma, sempre uma camada da humanidade que tenta preservar desesperadamente valores obsoletos. Mas, como se diz também a filosofia, quando é chegado um momento de transformação, essa transformação funciona mais poderosamente do que 1000 exércitos. Então, uma das questões que favorece também qualquer momento de transição planetária ou pessoal é nadarmos rumo à correnteza. E o fortalecimento da egrégora, através de meditações, a reunião. Bom, a Márcia Zanuto pergunta aqui se pode também o buquê da transformação. Perfeitamente, Márcia Zanuto. Aliás, dentro do Transform, nós temos muitas essências florais que estão no buquê da transformação. E já faça a distinção, o buquê da transformação é uma solução estoque, uma fórmula composta com um conjunto de essências florais que trabalham de uma ou de outra maneira no processo de transformação. O Transform é isto também com mais as concocções florais. E observem, nós temos dentro de ambos filantos, que é a essência floral feita das flores do quebra-pedra. Muito útil para, como vocês sabem, a terapia floral serve para trabalhar em circunstâncias ou características da personalidade. Então, essa essência floral filantes, que é feita das flores do quebra-pedra, está dentro dessas duas composições, buquê da transformação ou transform, né? E serve para trabalhar naquelas rigidez, naquele conservantismo obstinado, naquele pensamento, naquele hábito arraigado, naquela ideia de que eu nasci assim, eu vou morrer assim. Na rigidez comportamental que pode se manifestar como rigidez corpórea, e quando se manifesta como rigidez corpórea, pode ser que o sistema estrutural fique desorganizado. Isso também serve, porque serve para todo o contexto aqui, porque nesse momento de transição planetária, momento de transição pessoal,
aquelas questões internas que não conseguiram se flexibilizarem tendem a marcar o nosso corpo físico, a marcar a estrutura do planeta. Bom, para o corpo físico apresentamos aí então para o sistema estrutural sustentável, que vai trabalhar na flexibilidade dos ossos, flexibilidade no sentido comportamental dos mesmos, eu já explico aqui como, e dos músculos, na parte mais estrutural do nosso corpo, sistema estrutural. Muito útil, então, o sustentável, como vocês sabem, que tem a ver com essa questão, e no livro dos chakras, eu bem explico lá na fórmula do primeiro chakra, pois o primeiro chakra está ligado a medos, bloqueios, e o sustentável, como cuida do sistema estrutural. O sistema estrutural é regência do primeiro chakra. Uma das doenças do primeiro chakra, algo que pode somatizar de acordo com o desequilíbrio das questões comportamentais ligadas ao primeiro chakra, pode ser também tudo que ataca os ossos e os músculos, como reumatismo, artrite, artrose, cálculos, sedimentações. E também aqui tem filancos, verbenácea também, verbenácea. Bom, e por falar em verbenácea, nesse momento também, né, de transição planetária, enquanto muitos querem preservar ideias obsoletas, ideias antigas, ideias que não têm mais a ver com o nível de consciência superior, outros já estão trazendo inovações. Então, a verbenácea é uma essência floral que cai muito bem nesse processo, porque tende a ocorrer no social o extremismo. Observem, gente, que tudo isso que nós estamos falando pode ser muito bem observado no comportamento atual, não só do Brasil, mas de todo o planeta. E vamos seguindo aqui, que muitas essências florais podem nos ajudar neste processo, mas o ancoramento, a formação de egrégora é fundamental. Seja você no seu processo individual de meditações, de conexões, e sempre orai e vigiai constantemente. Orai, conexão com o vertical. Vigiai, o que dá estrutura à horizontalidade. Do vertical para o horizontal. Aqui nos Florais de Minas, nós trabalhamos muito também com fortalecimento, além do pessoal, cada um no seu processo de meditação, mas trabalhamos muito também no fortalecimento da egrégora. Isso aí, Dani Schutz. Depois falamos sobre essa essência floral Leonurus, que casa bem o vertical com o horizontal. Bom, aqui nos Florais de Minas nós trabalhamos bem no ancoramento da egrégora coletiva, lá na Sala dos Minerais. Você que conhece já pode mentalizar essa sala e assim acionamos toda essa força. Você que ainda não conhece, olha, teremos o maior prazer em recebê-lo aqui para um dos nossos cursos presenciais, imersões, para estar conosco também nessa Sala dos Minerais. Uma sala muito bela, belíssima, toda envolvida por minerais diversos, e também no centro desta sala se instala uma mesa com o globo terrestre sobre a mesa. E este globo terrestre é essa mesa, a nossa mesa cirúrgica. O globo terrestre é o nosso elemento de cirurgia coletiva. E lá nós utilizamos essências florais, fórmulas compostas para fazermos trabalhos específicos também relacionados às meditações. Neste momento, por exemplo, está lá no nosso globo terrestre o frasco de imunes e de securitate. Imunes na proteção do sistema imunológico do planeta, questão da pandemia, que nós já discutimos nos 3 últimos encontros, e securitate na segurança e coragem também, questão que foi muito mexida neste processo aí. Bom, mas
a formação, o fortalecimento dessa egrégora, esteja você sozinho no processo de meditação, mas sempre conectando com a unidade, ou você com o seu grupo, que este grupo seja você, mais uma outra pessoa afim, ou outras mais, mas uma coisa é certa, a energia do grupo tem um poder muito especial. Aquela frase, quando 2 ou mais estiverem unidos, estarei presente, isto se comprova muito nos processos de meditações. E eu tenho o prazer de também receber em minha casa toda semana um grupo de pessoas para fazer um trabalho de autotransformação. E já dou a sugestão aqui, tá? Porque o que é bom divulgar, né? Nós fazemos a meditação em cima do livro O Caminho da Autotransformação de Eva Pierrakos. E nós percebemos bem isso. Nas reuniões estão nossas presenças, mas outras presenças a mais luminosas imperam. E o que às vezes seria tão difícil para uma compreender sozinha, com o grupo, tudo se torna muito fácil, tudo se torna fluente. Além do mais, todo o processo de transformação nós utilizamos para nos banhar e para banhar o coletivo, o globo terrestre. Maravilha, maravilha. Assim a egrégora coletiva vai se fortalecendo, a massa crítica vai estendendo e não precisamos de uma quantidade tão grande desta energia, porque, como se sabe, é qualidade e não quantidade. Mas o processo vai se dando e tudo isso nós vamos ancorando também com as essências florais. E no que diz respeito a esse ancoramento espiritual, vem sempre à mente aquele foco relacionado à fórmula do 7º chakra. Fórmula do 7º chakra. Mas se fosse me solicitar algo mais direto, já pronto para o uso, eu orientaria o meditátil, para favorecer essa consciência além tempo, além espaço, esse emaranhamento quântico positivo, o que sugere pés no chão, cabeça nas estrelas. Porque o processo espiritual verdadeiramente executado, bem executado, representa estar bem firme com os pés no chão. Saber cuidar também dos valores básicos, dos valores monetários, saber cuidar dos compromissos cotidianos e conectado com o alto. Este representa, então, o homem cósmico, que compreende, então, todo o princípio divino aplicado na existência. E aí eu já me lembro sim, de um dos componentes que está aqui dentro, e está dentro também da fórmula floral do 7º chakra. Permita-me falar um pouquinho sobre ele, que agora está no auge da florada. Incensos, uma planta conhecida por pluma de névoa, um dos nomes populares. Observem as flores, vocês conhecem? Perfume maravilhoso. Quem conhece essa flor? Que está no auge da florada agora, nesses tempos frios, mais secos ainda. É uma época é uma flor que desabrocha na época mais seca. Essa essência floral incensos tem um arquétipo que pode ser compreendido na terapia floral e na orientação floral como sendo o arquétipo do incenso. O incenso é útil para a conexão aqui com o superior. Observem, geralmente é uma haste material de madeira que vai entrando no processo de combustão, queimando, exalando uma fumaça e um perfume, uma fumaça que sobe em espiral. Toda subida e toda descida se dá em espiral. Eis o processo de concretização e desconcretização.
de encarnação e desencarnação. Está aí também a espiral logarítmica, a sequência de Fibonacci, tudo isso que é explicado aqui também nos nossos cursos, até na preparação das nossas fórmulas florais. E está também no livro As Bases Filosóficas e Quânticas da Terapia Floral. Bom, mas vocês sabem, né, gente? De um assunto a gente já quer passar para o outro, são muitas extensões e a terapia floral é muito útil para isso também, sabe? Para alargar o pensamento no sentido de estabelecer as conexões dos emaranhamentos. Bom, mas essa essência floral, incensos, favorece aquela necessária conexão do indivíduo que dispensa local, que dispensa horário, porque é aqui e agora. Mas é aquela conexão saudável com a verdadeira missão. Quando o indivíduo reconhece sua missão. Quando ele reconhece a sua missão, como nós gostamos de explicar didaticamente, pois é este o sentimento que vem a este indivíduo, ele se percebe a todo momento, em qualquer local, na missa. Esteja ele lavando suas roupas, cuidando de sua casa, cuidando de seu trabalho, fazendo suas compras, dormindo, acordado, ele se sente sempre na missa. Esse é o pressuposto básico e fundamental anticorrupção. Anticorrupção dos valores primordiais, dos valores essenciais do indivíduo. Pois quando se esquece dessa sagrada missão divina, e a missão verdadeira se justifica como uma missão divina, como compreender que somos essência existindo, mas quando se esquece disto, o indivíduo comete o maior dos crimes. A maior ofensa cometida contra o espírito, a corrupção dos valores, a desorganização, todo desmoronamento vem à tona. Bom, assim, gente, eu falei também, porque quando se fala da fórmula floral do sétimo chakra, quando se fala de meditátil, quando se fala da consciência quântica, estamos também a falar do arcano 22 ou 21, o mundo do tarô. O seu propósito positivo representa plenitude. Eu encontrei o que eu procuro, sou eu mesmo, não no sentido egóico, naturalmente. Eu no sentido de unidade, de essência. No sentido negativo, porque tudo tem dois lados, no sentido negativo, representa o indivíduo que não conseguiu estabelecer o contato mais profundo consigo mesmo. Mais profundo ou necessário, básico, para lhe dar o entendimento de que ele é um ser divino existindo aqui. Sim, então tudo isso aí afeta essa consciência cósmica. Afeta a consciência cósmica porque essa consciência se faz do um para o todo. Afeta este movimento de transição planetária. E o melhor trabalho, então, nesses momentos de transição planetária, é buscarmos a orientação. Orígano também é a essência floral da orientação. O orígano está dentro da fórmula floral do sétimo chakra também, logo dentro do meditátil. E essa orientação também vai nos prevenir, vai nos fortalecer, vai nos imunizar com relação às distorções de informações que estamos vendo atualmente, pelos meios convencionais ou informações que fomos aderindo no decorrer de nossa existência com base em agregados psíquicos desorganizados. E na cristalização também, vai trabalhar também tudo isso na transcendência, no sentido de desapegarmos, não ficarmos criando moldura naquela criança ferida, não ficarmos a valorizar tanto essa criança ferida e passarmos a valorizarmos o que realmente vale a pena. Esse ser
esse ser adulto, autêntico, que está cada vez se manifestando aí em você. Bom, porém, esse é um movimento para os corajosos. Os corajosos, é uma psicologia dos corajosos. Deixar de lado essas molduras para a criança ferida e se ligar, conscientizar do adulto autorrealizado que você é hoje. E assim vai, pouco a pouco, movimentando, a gente sabe que nada tem um ponto final, assim como o processo de transição planetária também não é pontual, o processo também de evolução pessoal também não é pontual, não tem um ponto final aqui, vai se dando. Mas fica a frase: fazendo, um dia feito. Muito prazer pelo contato com vocês, já quero passar as palavras para Breno aqui, embora persiste sempre o desejo de conversar com vocês, de compartilhar, mas vamos junto aqui nessa egrégora Florais de Minas, agora utilizando as palavras de Breno para expressar para vocês. Muito prazer aí, todos vocês, Ivana, Edneia, pessoas que já estiveram aqui, Edneia, na imersão e vem para a próxima. A próxima imersão, pessoal, ocorrerá no último final de semana de novembro. Será um prazer lhe receber. E as jabuticabeiras do sítio Florais de Minas também estarão no auge da frutificação. E junto com essa frutificação também, nós daremos o nosso fruto. Pois imersão é curso com hospedagem e alimentação, o que inclui naturalmente no processo leve, suave, aos moldes das flores, no cenário dos jardins dos Florais de Minas, inclui naturalmente autoconhecimento e autotransformação. É uma festa. Namastê! Passo para o Breno agora as palavras e continuo aqui ancorando essa egrégora poderosíssima. Boa tarde. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui reunido com vocês nesta live e de suma importância, pois nós estamos tratando aqui de uma situação bastante atual, né? Que todos compreendem que nós estamos, de fato, atravessando uma grande transição planetária, né? E a terapia floral tem, sem dúvida alguma, o seu valor imenso, né? Eu gostaria de só acentuar um detalhe que caracteriza bastante uma transição, para sabermos se estamos de fato numa transição planetária ou não, observarmos o nível de caos ou de corrupção, em que nível ele chega. E não tem dúvida alguma, toda grande transição planetária, ela coincide, entre aspas, né? Ela está sincronizada, digamos assim, com algum tipo de adoecimento da linguagem. A linguagem adoece, ela se deturpa, ela se desorganiza. Isso é típico, é característico de grandes transições planetárias, né? Por exemplo, um exemplo clássico dela, que é um arquétipo, é a Torre de Babel, né? Então, nós estamos no período de grande adoecimento da linguagem. Eu não preciso nem ilustrar. A capacidade de comunicação, os valores, os significados das palavras estão deformando a linguagem, deformando a língua. E vocês observam que mais que luz e sombra, aquilo que é sonoro, a voz e decorrentemente a linguagem, é mais profundo, é um nível de adoecimento. Então, quando chega na voz, quando chega na linguagem, é sinal de que ele é mais profundo, porque até no ato da criação, né, foi um ato sonoro. Deus disse, faça-se a luz. Quer dizer, nem a luz existia, mas já existia a voz divina, faça-se a luz. Então a luz vem depois
E naturalmente a sombra vem depois da sonoridade, da voz, da linguagem. Então, quando uma sociedade há um adoecimento da linguagem, nós chegamos então naquele nível mais profundo de caos, de crise, de dor, de sofrimento e de adoecimento. Chegando neste ponto, né, nós, digamos que, abrimos a caixa de Pandora. Pode surgir de tudo, em todos os sentidos pode varrer a humanidade, no sentido positivo e no sentido negativo, né? Então, abrindo a caixa de Pandora, porque nós atingimos, né, ferimos com certa gravidade a voz, a linguagem, então dando a oportunidade de que os extremos de construção, de criação e de destruição transcorra, né? Nós temos uma situação então que não há dúvida, só analisar o que está se passando aí com a linguagem, o próprio português, aliás, no mundo inteiro, com todas as línguas, né? Então, Torre de Babel não línguas diferentes, inglês, português, espanhol, russo, não é isso. É dentro da mesma língua, ela se deteriora, ela se corrompe, ela se adoece. Então, esse é o nível mais grave de uma situação de caos e de uma situação de transição planetária também, né? Então, a representação da Torre de Babel, né? Então não tem dúvida de que as coisas se fecham. Agora, nós temos uma essência floral que chega mais próximo. As essências musicais são típicas para curar, digamos assim, os adoecimentos da linguagem, as essências musicais. Mas nós temos dentro da terapia floral, para quem não conhece a essência musical, uma essência floral que é a calêndula silvestre, né? A calêndula silvestre, ela, digamos assim, está mais próxima deste nível de corrupção da linguagem. Então fica aí uma sugestão para mergulhar um pouco no estudo. É uma essência floral um tanto quanto esquecida, né? Mas uma flor maravilhosa, ela aparece muito depois de queimadas no cerrado, né? É como se fosse uma enfermeirinha vegetal, né, para curar todas as plantas em volta, para despertar a luz ali, né? Então, uma planta de uma importância tremenda. Na fitoterapia é usado para tratar calos, verrugas, né, calosidade, daí o nome calêndula, né? Mas ela tem a assinatura, isso aí desde Paracelso, né? Ela tem a assinatura da língua. Está na forma do né? quinto chakra. Está na forma do quinto chakra, né? Da garganta, da linguagem, né? Então, isso aí é só um adendo, né, complementando tudo que a Jamara já falou, né? Então, essa é uma planta que está na interseção daquilo que hoje está muito comum dizer, que é a escutatória, né, a oratória, né, e a capacidade, então, de comunicação. Bom, eu gostaria de chamar a atenção também com relação a esse momento de transição planetária, que é um momento ímpar. A gente sabe que não é só coisa negativa. Está pipocando por aí invenções, coisas assim, novas tecnologias. E a terapia floral, do meu ponto de vista, é uma nova tecnologia que vem praticamente junto com esse momento de transição. Como a Damara falou, a terapia floral aqui dos Florais de Minas foi a nossa busca, a nossa procura era fazer tinturas e mais tinturas de flores, porque nós estávamos numa porta de uma transição planetária, e isso era uma força aqui dentro da gente muito grande, de sair coletando dos raizeiros, do conhecimento antigo, para que isso pudesse ficar guardado, porque a gente passaria por momentos de grande dificuldade, como de fato estamos passando. Então, Florais de Minas, os florais em gerais, eu acho que são já tecnologias mais avançadas, né? A gente tem até um curso especial a respeito disso
né, mostrando os aspectos quânticos, semióticos, e que a terapia floral está muito mais assentada numa tecnologia do tempo do que numa tecnologia do espaço, da matéria, né, da coisa muito importante. Flor. Voltou. Nesses momentos de transição planetária é muito importante nós aumentarmos o nosso nível vibratório, aumentarmos o nível da nossa consciência. Isso pode ser feito através da congregação, da formação de egrégoras, de formação de pares ou de grupos que não precisam nem estarem juntos fisicamente, mas que reverberam, né, em uníssono, né, em alguns aspectos, é claro, né? Então isso é muito importante, né? Porque no mínimo o que se consegue é uma melhora da imunidade, uma imunidade um tanto quanto superficial, então, mas então os membros de uma egrégora positiva, né, com uma consciência mais elevada, eles tendem, vamos dizer assim, a compartilhar as suas defesas psicofísicas, suas defesas imunológicas, né? Então há uma clareza com relação a isso, né? Quando a gente estuda, por exemplo, a peste negra, que ocorreu de 1348 a 1351, e depois saiu repicando, ela saiu voltando ali de tantos em tantos anos, mais branda um pouco, né? Mas que dizimou 1/3 da população mundial, né? Uma epidemia tremenda que coincidiu, entre aspas, né? Estava emaranhada, né? Entranhada com uma grande mudança de civilização, porque a peste negra, que varreu a Europa nessa época, no meio do século XIV, ela é considerada a transição da Idade Média para a Renascença, que por sua vez é a porta que inaugura, a porta de entrada para a modernidade. Então essa grande transição, né, da Idade Média para a Idade Moderna se dá justamente na peste negra, né? E se vocês pesquisarem, estudarem bastante a peste negra, né? E acho que um livro maravilhoso para isso é o Decameron, de Boccaccio, né? Vocês vão observar coisas maravilhosas, né? No Decameron, Boccaccio conta que eles estavam numa igreja, a peste negra dizimando, matando, gente morta para tudo quanto é lado, animais mortos, né? E imagina que situação. E eles estavam lá numa missa, então 10 jovens resolveram não voltar para casa. E dali da missa já partir direto procurar um castelo, né, na região de Florença, procurar um castelo mais próximo, de um monte de castelo desocupado, né, tinham todos praticamente morridos, todos, né? Então eles foram ocupar um castelo e ficaram morando lá, formando uma egrégora, e uma egrégora artística, né? Ali eles ficavam contando história, cantando, dançando. Nenhum deles sucumbiu à peste negra, porque formou uma egrégora positiva em relação a tudo que se passava ali, e houve até um compartilhamento também de defesas imunológicas. Se a gente observa também aqueles quadros renascentistas, né? Tem um deles, o mais famoso, que é a Peste Negra, de Bosch, Hieronymus Bosch, que é um pintor alemão. Se entrarem aí na internet, vocês vão achar esse quadro, a Peste Negra. Vocês vão observar no canto inferior direito, só tem um agrupamento ali que venceu a Peste Negra. Nessa imagem foram os artistas, os cantores, os músicos. Por quê? A peste dizimando tudo, um se aproveitando daquilo, das maneiras as mais variadas, de uma forma egóica, negativa, mas, no entanto, os músicos foram preservados. Se a gente assiste, por exemplo, aquele filme O Sétimo Selo, que é um filme antigo, parece que é dinamarquês, vocês vão observar a mesma coisa, né? Que os atores, eles atravessavam lá, aqueles mambembes, né? Atravessavam as cidades todas dizimadas pela peste, e eles não eram
contaminados. Então, há uma possibilidade, então, de uma imunização através da egrégora. Então, é muito importante se associar positivamente com determinados grupos e com isso elevar o padrão, a frequência vibratória, e com isso também se proteger para poder atravessar em alta consciência esses momentos tenebrosos. Bom, eu gostaria de falar para vocês também que os ladrões também não morriam. Tanto é que ficou famoso lá na Europa o chamado Elixir dos Quatro Ladrões, né? Mas eles tinham uma certa imunidade, não era esse elixir. Na verdade, esse elixir foi uma forma, digamos assim, de tapear, de ganhar dinheiro, né? Mas os ladrões, eles se protegiam e eles saqueavam as pessoas mortas, as pessoas contaminadas, e não se contaminavam. Mas por quê? Porque eles se comportavam como propagadores, como rato, porque a peste bubônica foi esparramada na Europa por ratos. Ora, ladrão é um rato também. Então, eles se comportando como ratos, eles estavam imunizados também, né? Mas é claro que isso não é o nosso caminho, né? De se comportar como rato. Gente, tem muita coisa a ser dita a respeito desse assunto, né? Mas é um assunto que a gente vai aos poucos trabalhando mais. A Damares deu uma varrida boa aqui em várias essências florais. É fundamental nesses momentos mais difíceis manter a confiança, manter a segurança. Então, por exemplo, a essência floral mimosa, né? A essência floral milindre também, porque a gente precisa também estar antenado e ao mesmo tempo essa sensibilidade, ela tem que ser uma sensibilidade voltada realmente para o interior, né? Não no sentido de, vamos dizer, porque o milindre, né, que é a essência floral desse sininho aí, é uma essência de sensibilização. Ela pode ser muito útil também para o despertar, né, para certas realidades que estão correndo aí, né? Mas eu gostaria de agradecer a presença aqui também do Dr. Lincoln Ferreira, né? Foi meu colega aqui de infância, vizinho, né? Não sei se ele continua aí, mas eu vi que ele entrou. O Dr. Lincoln é um médico, cirurgião, mas é daqui da nossa cidade, meu vizinho, que quando criança, né? Ele é médico cirurgião em Belo Horizonte e ele foi presidente da Associação Médica Brasileira durante a pandemia, uma boa parte da pandemia, né? Fez um trabalho maravilhoso, agora está fazendo a sua incursão aí na política e que Deus o abençoe. Então, obrigado pela presença. Obrigado pela presença também aí de várias pessoas que estão sempre aqui com a gente nessas lives, né? Eu acho que é um momento maravilhoso da gente fazer uma reciclagem de conhecimentos, né? E só gostaria de chamar a atenção para vocês agora, para a gente finalizar, a respeito desse artigo científico aqui. Não sei se a câmera vai focar, mas também tá escrito invertido aí para vocês, né? Mas eu vou ler para vocês aqui, ó. É um artigo de um autor canadense chamado Michael Persinger. Foi publicado no The Open Biology Journal em 2013. E ele é do Departamento de Biologia e de Ciência Biomolecular e Neurociência Comportamental da Universidade Laurentiana de Ontário, no Canadá. Olha o título deste artigo: bilhões de cérebros humanos dentro de um campo geomagnético compartilhado, soluções quantitativas e implicações para futuras adaptações. Porque isso aqui tem tudo a ver com transição planetária que nós estamos atravessando. Vou ler o abstract deste artigo, que eu já fiz uma tradução livre aqui, que é a seguinte: são examinadas as implicações para a adaptação, evolução, quando bilhões de cérebros humanos, considerados condutores fracos, estão imersos dentro de um mesmo meio, o campo geomagnético terrestre. Então, bilhões de cérebros que têm um campo magnético imersos no campo geomagnético terrestre.
soluções quantitativas indicando que a intensidade do campo transcerebral, ou seja, o nível de vibração magnética, produzida a partir de todos os cérebros humanos dentro do campo geomagnético, é da mesma ordem de grandeza dos valores associados com os processos cognitivos e com expressões alteradas de proteínas dentro do cérebro individual. Vou explicar o que é isso. Tal convergência poderia atender a um dos critérios necessários para a manifestação de um fenômeno holográfico. Isso é um artigo científico. Veja bem, então, bilhões de cérebros, cada um com seu campo magnético, imersos num campo magnético, geomagnético, planetário, poderia formar uma manifestação de fenômeno holográfico. Estou lendo um abstrato. A transição de 6 para 8 bilhões de cérebros humanos estaria associada com energias compartilhadas dentro do cérebro individual, cujas frequências aumentam dentro do espectro eletromagnético, indo do infravermelho ao violeta. Então ele falando aqui do aumento da frequência do nosso espectro, do nosso campo eletromagnético, dentro de de todos os cérebros, então, tanto do individual quanto do coletivo. Ele continua. A difusividade magnética indica que todos os cérebros humanos podem ser influenciados coletivamente dentro de um intervalo de 10 minutos. Todos os cérebros humanos podem ser influenciados coletivamente dentro de um intervalo de 10 minutos. Olha que coisa. São discutidas ainda no artigo as implicações para as alterações genéticas ubíquas generalizadas, induzidas por essa holografia, as implicações para as modificações compartilhadas na sequência de proteínas associadas com a memória durante a fase REM do sono e as decorrentes limitações sobre a proliferação das espécies. O que ele quer dizer aqui? A gente já está terminando. Vocês observam esse gráfico aqui do aumento da população mundial. Olha aqui. Conforme o ano, a população mundial ela vai aumentando. Né? Teve até 1900 ela ia pouco. Agora ela teve de 1950 para cá um crescimento absurdo. Então veja bem, olha esse dado. Quando era em 1830, o campo magnético transcerebral era de 14 picotera. Em 1999 era 83. Em 2012 era de 97, então ele foi crescendo. O que ocorre é que o campo magnético dos processos cerebrais individuais, umas pessoas trabalham com 100 picotera de dedo miolo, outros trabalham com 150. Então a faixa humana vai de 100 a 150. E o campo magnético transcerebral lá vai aumentando na medida que a população aumenta. Então, o campo magnético individual está coincidindo com o campo magnético global, né? Com isso, significa que nós estamos agora, neste momento, transitando, então, numa situação holográfica, onde o processamento cerebral coletivo humano coincide com o processamento cerebral individual. Então, ele faz as contas lá e fala que o período de latência para que haja um emaranhamento de um cérebro com todos os cérebros é de 8 a 9 minutos. Ora, isso significa que o sono REM tem um intervalo que dá a possibilidade, então, durante o sono REM você emaranhar, se não com todos os cérebros da humanidade, mas com uma boa porção formando então egrégoras, né? Então o cérebro individual ele pode expandir-se de tal ordem a abarcar todos os cérebros planetários na porção noturna do planeta, compartilhando informações e alterações, de modo que essas alterações que podem ocorrer, elas podem ser mudanças genéticas generalizadas, modificações compartilhadas de sequências de proteínas associadas à memória durante o sono e alterações nos padrões de proliferação da espécie humana. Então, os dados estão aí
colocados a esse respeito. É um artigo, quem tiver interessado pode mandar uma mensagem que eu mando o artigo em PDF, né? Mas o que eu quero dizer, a possibilidade, nós estamos num momento tão ímpar que nós temos a possibilidade de formar egrégoras maravilhosas. Então a meditação é de 10 minutos, o processo de atendimento tem que ser de pelo menos 10 minutos, né, para que haja um emaranhamento, né? Então esse requisito é importante. Bom, eu coloquei nesse sentido de mostrar que nós estamos passando por uma transição planetária como a própria ciência tem demonstrado. Bom, gente, a gente depois pode tratar com mais detalhe, faremos um vídeo talvez especial sobre esse assunto, com os gráficos e tudo mais. Semana que vem tem mais. Semana que vem nós temos outra live aqui no mesmo horário. Espero a presença de todos. Pessoal, com muito prazer. Na semana que vem nós encontraremos outra vez com um assunto terapêutico. Com muito prazer. Namastê. Namastê.